Foi o último isso aqui. E a República Jacobina. A história é séria. Danton e Robespierre desaparecem da história. Em uma disputa política entre os dois, Danton será executado primeiro, posteriormente Robespierre. E com a ausência desses dois nomes, duas figuras políticas importantes desse período, o governo francês, a República Francesa Jacobina fica sem referencial. Não tem ninguém de estatura política para ocupar o espaço vago deixado pelos dois. Quem governa de 1794, depois da morte de Robespierre, até meados de 97, vai ser chamado esse período de governo do diretório. O que é governo diretório? Uma diretoria, uma junta de políticos governando a República, fazendo a criação da Constituição Política, as novas leis sendo implementadas ainda. Só que agora, olha só, detalhe aqui que eu já expliquei para vocês a diferença de girondinos e jacobinos. Essa liderança desse governo está sob ordem dos girondinos. E dentro daquela disputa política, eles são menos radicais do que os jacobinos. Posições mais moderadas em relação à distribuição de terra, a própria lei da Declaração dos Direitos Humanos, que é a base para a Constituição da França e da República Jacobina, em muitos casos aqui, para favorecer os girondinos, não são levados a fundo. Então, o que acontece nesse período? Uma instabilidade política enorme. O povo necessitando das novas leis que reformam a política e elas não acontecendo no tempo necessário para que a mudança ocorresse. Se torna isso daqui, ó, uma burocracia. Vamos entender esse termo aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar, mas vamos entender o que é burocracia. Burocracia é uma barreira política para as coisas não avançarem. É fazer, mas não fazer. Vamos dar nome aos bois para isso daí. Vamos supor, no cotidiano, como que isso acontece? Um acidente doméstico numa casa, a mãe está lá fazendo comida, o filho brincando e tal, ele cai da escada e machuca feio a perna. Sangue para todo lado da casa, quando você sair correndo, sai, faz isso, normalmente. Leva ela no hospital lotado. Quando chega no balcão, a menininha que atende lá, terceirizada, fala assim: cadê o RG? Nossa, mas meu filho está sangrando aqui, eu não estou sem RG. Mas o documento da senhora? Esqueci também. E a carteirinha do SUS? A mãe saiu, às vezes até sem chinelo e nem carregou nada desse documento. Mas não, vai ser possível. E a burocracia, a questão funcional, exige que ela dê um documento. E não atende, não faz. É um exemplo concreto, de cotidiano, de como funciona a burocracia. Impede que as coisas sejam realizadas. Né? Quem tem o poder utiliza de uma barreira para não fazer as ações. Os governos burocratas agem desse jeito. O que está acontecendo na França nesse período aqui? Sobre a liderança dos girondinos, toda a riqueza que existia na França, pertencente à nobreza, cai na mão dessas pessoas aqui. Então imagina os castelos que existem até hoje, a riqueza que era da nobreza, que foi expropriada, está na mão dessas pessoas. Essas pessoas aqui, que se apropriaram dessa riqueza, estão utilizando essa riqueza. Nunca tiveram acesso a ela. Estão vivendo agora, dentro dos castelos, estão numa condição social, na sombra, tranquilos. E a população necessitando de avanços rápidos na sociedade. E são eles agora os responsáveis para fazer essas mudanças. Mas não estão fazendo. Protela. Quando alguém vai reclamar um grupo,
vai reclamar sobre as condições, anota aqui, vamos ver, vamos avaliar, vamos montar um grupo de estudo para ver o impacto disso, vamos ver quando é que vai ser possível fazer isso. Isso chama burocracia. Começa a travar, certo? O povo necessita de mudanças rápidas. Para ontem. Mas a burocracia, vamos dizer, a má vontade, ou não querer fazer, e a desculpa do quê? Porque as coisas não são assim, precisa ter organização, a burocracia, se esconde através da burocracia. Entenderam isso que é? Nessa condição aqui, de governo diretório, sob a liderança dos girondinos, numa burocracia, e toda a burocracia vai favorecer a corrupção, porque o que acontece? O negócio empara, não se desenvolve. A pessoa precisa de pressa para liberar determinada ação que o governo tem interesse em. O funcionário do governo tem a caneta e o carimbo lá. Olha um exemplo. O dono de uma loja aqui precisa de uma autoridade de uma autorização para começar a vender seus produtos. Né? Precisa do carimbo do governo. E tem 300 pessoas na frente para ser avaliado. E ele quer ir mais rápido, agilizar. O que ele faz? Chega no cantinho aqui, apaga a luz com esse funcionário, passa na frente dos outros que chegam. Tem propina. Ó, adianta que vai. Eu sei que tem burocracia, está difícil, você tem que avaliar tantos outros, mas no meu caso é emergencial. O que faz para adiantar essa emergência? Propina. Para entender o quanto que uma burocracia permite e gera a prática da corrupção, é compreender esse negócio de lava-jato aí que acontece. A Petrobras é uma empresa estatal. Uma caneta comprada pela Petrobras tem que fazer licitação. Os fornecedores da caneta azul precisam oferecer o preço, a marca dela, a data que vai entregar, e quem autoriza a compra disso é o funcionário público. Então coloque isso aí na questão das consultoras, que vai fazer uma plataforma de milhões de reais, cotada em dólar, um projeto que vai estar muita grana. O cara que vai autorizar qual é a consultora que vai operar ali, dos 300 milhões que ele é de comprar, ele vai pedir 3 milhões para ele, para favorecer essa hotel inteiro. E como todo funcionário público é indicado por um partido, esse funcionário público vai ser, vai ser fazer uma caixinha lá para o partido para a próxima campanha. E se a gente ganhar a campanha, vocês ganhariam com a gente. Aí o que faz? As construtoras maiores, as 5, 6 maiores, sabem que é muita grana, tem que dividir entre eles, fazer um cartel, determinar o preço é esse, vai ser todo preço igual, não vai ter licitação. Odebrecht, de julho, todas elas vão ter o mesmo preço, para ficar só entre elas. Não permitir, por exemplo, que a empreiteira do Leonardo, se estiver crescendo, consiga concorrer. Ele até entra no processo lá, mas não é bom. Entrega lá e tal, mas já está com o cartão marcado. Entendeu o que é o processo de burocracia, que é a corrupção? Favorece? É isso aí. E aqui já estamos falando de capitalismo, já estamos falando de dinheiro manda, dinheiro compra, dinheiro faz. Essa situação aqui, nesse período de 94 e 97. No meio desse período aqui, uma organização política chamada Conjuração dos Iguais, o termo aqui, ó, conjuração, tem a ver com juramento. Dissidentes de jacobinos que queriam que a revolução continuasse em vento pouco, liderado por Graco Babet, o que ele vai se propor a fazer? Dá sequência à Revolução Francesa. Ele critica essa forma de governo e já está organizando várias manifestações, várias organizações, aqui agora já de cunho internacional. Uma organização internacional foi essa Conjuração dos Iguais, porque o caráter da Revolução Francesa serve de exemplo para o mundo todo está começando a se organizar nessa perspectiva.
da Declaração dos Direitos Humanos se tornar uma prática dentro das Assembleias Legislativas. E na medida que vê que isso não está avançando, como o Leonardo lá destacou, esses conjurados iguais aqui, conjuração dos iguais virados, para a cabeça, cria uma força política dentro da França, com muitos jacobinos e aqueles chamados sans-culottes, começa a ter muita influência dentro da sociedade francesa, desencadeando mais ações revolucionárias. Em que sentido aqui? De tomar prédios públicos novamente, de ocupar as ruas da França, de reivindicar que esse governo aqui deixa de ser burocrata e corrupto, já não acreditam mais nesse governo. Olha só, o que está preso na França, 1789, estamos chegando aqui quase 10 anos de lutas políticas. Quase chegando ali. O fato que vai acontecer aqui, ó, para entrar Napoleão Bonaparte na história. Napoleão Bonaparte já tem participação na história da França aqui, mas de forma militar. Em 1789, Napoleão Bonaparte é um cabo do exército. Quando começa, a partir da queda da Bastilha, tomada de poder, revoltas, Napoleão Bonaparte é favorável a elas, mas ele é um jovem cabo do exército. Dentro da hierarquia do exército, cabo só está acima de soldado. É comandado por toda a estrutura, ele é o penúltimo dentro da escala. É um cabo. Já expliquei para vocês que em 1792, numa tentativa de restabelecer a monarquia, houve uma guerra de resistência dos franceses contra as monarquias vizinhas. De cabo, Napoleão Bonaparte, no meio da resistência, ele tem papel de liderança e se transforma em capitão. Sai da resistência como herói, ele vence, comanda as tropas de resistência francesas contra as nações europeias e passa a general. Na situação de general, ele vai comandar as tropas francesas fora da França, na Itália, vai até o Egito. Em 97 aqui ele está no Egito, fazendo o quê? Tentando tomar muitas batalhas, ele vence os domínios ingleses. A empreitada daqui da França se tornar uma potência imperial, e Napoleão Bonaparte é um cachorro louco dessa situação. Ele é um estrategista de guerra, um militar, que na história militar da humanidade, poucos tiveram ascensão como Napoleão Bonaparte. De pouco tempo de cabo passar comandante do exército, sem ser um nobre, ele vem por baixo, consegue fazer isso. Então ele se apresenta aqui como um herói militar, um estrategista. O fato é, em 97 vai acontecer a estabilidade que tem na França, o governo não consegue recuperar, alguém precisa salvar o governo francês. Alguém que seja de clamor nacional, um herói. Quem é? Um herói militar da Napoleão Bonaparte. Ele vai ser reconduzido, chamado para a França, e dão para ele, olha só, presta atenção aqui no movimento, colocam ele na condição de cônsul da República. O que é cargo de cônsul? E ainda mais nessa época, nessa situação. A palavra cônsul vem lá da República Romana da Antiguidade. Quando a Roma era uma república, os senadores escolhiam um entre eles para ser um cônsul geral, escolhido por consenso, a palavra cônsul por consenso. Para liderar a república lá nos romanos, um entre os senadores, o melhor de retórica, o mais apaziguador, o que conseguia contemplar todos os interesses, era escolhido por um período para ser cônsul. Mas ele não mandava sozinho, tinha poder ditatorial. Ele só representava o coletivo, como se vocês aqui escolhessem alguém mais adequado para participar como representante de classe. Então, os jacobinos, com apoio de alguns girondinos, enxergaram na figura de Napoleão Bonaparte a única personalidade na França que pudesse controlar o êxito de todos os franceses.
Ele é um herói nacional de antiguidade. Aqui, gente, ó, abre um parênteses aqui. Vai começar, já deixa eu falar. Começa a ser construído aqui um conceito de política muito usado no centro de hoje, chamado bonapartismo. Não é criado nem por ele mesmo. Nos primeiros momentos aqui, Napoleão Bonaparte, como militar, ele está respondendo uma convocação dos seus superiores, e militar, quando é convocado, vai com o rabinho abanado, vai cumprir a missão que está sendo dada para ele. Ele está nessa perspectiva. Reconhece que a França precisa dele, precisa de organização, precisa de um pulso firme, e ele tem. Quando ele dá voz de comando para a tropa obedece, tem ele como herói. E ele fala assim: vou ser útil para o meu país. Não, isso não é. Ele ainda não faz isso daqui, ó. A ascensão política. Não é um hábito político ainda. Quem me chamou aqui? Fala. Quando ele é conduzido para a França, ele estava onde? Ele estava lá no Egito. Aí o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte volta para a França com clamor popular da classe política, apresenta o projeto para ele de ser cônsul da República. Ele aceita, e logo nos primeiros passos ele percebe que está sendo manipulado. Ele mais escuta e obedece do que propõe, mas só que aí ele começa a desenvolver uma ascensão política, para ficar bem claro aqui, ó, o que vai ser esse termo bonapartismo. Bom, 2 anos como cônsul geral foi o suficiente para ele perceber a manipulação que eu fazer com ele, que ele não tinha tanto poder assim para decidir as coisas, que a imagem dele estava sendo utilizada e não tinha toda a autonomia para fazer o que ele pretendia fazer. E 2 anos foi suficiente para Napoleão Bonaparte estipular o que ele vai colocar em prática. Se tornar imperador da França para governar a Europa. Essa é a ambição de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai ter a ambição de fazer o quê? Esses 2 anos aqui de envolvimento político, ele vai nada mais nada menos que querer ser imperador da França, vai ser com o intuito de dominar a Europa inteira. Reproduzir o reino que Carlos Magno teve lá na Baixa Idade Média. Aí ele começa a preparar terreno para esse plano dele entrar em prática. Um fato aqui que vai acontecer com a conjugação dos iguais, detalhe, Napoleão Bonaparte se reúne com Jacques Babeuf, vão discutir política. Jacques Babeuf propõe a Napoleão Bonaparte uma expansão da Revolução Francesa de forma internacional, com uma união de setores da classe burguesa da Europa inteira. Napoleão Bonaparte gosta das ideias, assim, mas quem vai fazer isso sou eu, em nome da França. Não vai ser uma organização internacionalista que proclama os trabalhadores e tal. Vamos fazer o meu modo. E o que ele faz com uma vez? Manda para a guilhotina. Assim, as ideias da conjugação dos iguais é uma ameaça para as minhas intenções. Esse negócio de envolver outros trabalhadores de outra parte do mundo, isso não tem nada a ver com o que o Napoleão tinha como missão. Existe o imperador na República? Chega lá, existe o imperador da República. Calma aí. Bom, em 1779, está terminando, gente, uma nova coligação de monarquistas tentam derrotar a Revolução Francesa. E Napoleão como cônsul. Isso daqui foi mais ou menos mais uma política bonapartista. Essa ameaça de fato nem existia praticamente. Ele dá um blefe.
fala assim, olha, tem gente tentando me tirar do governo, e para não me tirar do governo, eu tenho que agir. Isso é muito usual na política e na política bonapartista. Ele fazia isso. Fala assim, olha povo, vão tentar me tirar, e antes que me façam isso, vou salvar a República Francesa. E no mesmo ano aqui, diante da ameaça, que não era uma ameaça real, era uma fagulha, não tinha condições, a República Jacobina já tinha cortado a cabeça da maior parte da nobreza. Napoleão Bonaparte vai fazer o quê? Lidera um golpe de Estado. Ele é cônsul geral, numa canetada ele acaba com o parlamento, e ele se transforma aqui, ainda em cônsul, como um ditador, ainda como república. A data que vai ser chamada de 9 de novembro, ou 18 de maio. Por que ou isso ou isso daqui? Porque quando a República Jacobina entra em ação, para os republicanos, começou o ano zero da história francesa. Uma nova fase. Zerou todos os anos. E eles mudaram todos os meses. Que a gente conhece, janeiro, fevereiro, março, assim por diante, trocou de nome. O calendário jacobino, novembro, significa brumário. E o que é brumário? Vem de bruma. Novembro é o final do outono, se aproximando do inverno lá do hemisfério norte, e é quando as brumas estão caindo. Então isso daqui, ó, a França voltou a ter esse calendário. Nosso calendário nunca deixou de ser assim. Mas a República Jacobina colocou o ano zero, como 1789, e mudou os meses. Agora o calendário aqui, não lembro de cor qual mês substitui qual, mas tem termidor, brumário, todos os nomes ligados ao ciclo da natureza. Então 18 brumário, a primeira referência feita a isso. Mais para frente vai ter o momento, se não acabar o ano antes, 18 brumário de Cristo na parte do sul. Mas Napoleão Bonaparte, nesse ano aqui, 18 brumário, colocando em prática a política dele, com a ambição de ser dominador, o imperador da França, o primeiro passo é um golpe de Estado. O que é golpe de Estado? Na canetada, mudar a lei, criar factoide, como foi o caso aqui, para manipular a massa, ganhar a massa a seu favor. Bom, primeiro parágrafo.